O quociente da diversidade é a capacidade de uma pessoa enfrentar, superar e até transformar em oportunidades as adversidades da vida. Existe alguma bibliografia sobre o tema? Por outro lado, usando a minha própria larga experiência em lidar com a adversidade e depois de uma pesquisa exaustiva neste episódio, vamos perceber o que acontece do ponto de vista neurológico quando a adversidade severa acontece na nossa vida, sendo um exemplo da adversidade severa um evento traumático. Sentimos como adversidade algum evento que o nosso cérebro interpreta como negativo, sinalizando pela emoção medo em primeira instância, que por sua vez virá acompanhada da emoção raiva, tristeza, mágoa, culpa e vergonha. O medo é a nossa emoção ligada ao instinto que nos permite manter a integridade da nossa existência. Já as outras emoções são primárias e serão sentidas conjuntamente com os processos mentais de interpretação do evento. Deste encadeamento poderão surgir outros subprodutos emocionais. O evento de adversidade é então sentido em primeira instância como perigo e por isso a detecção da ameaça é o primeiro processo neurológico a ser ativado pelo cérebro pela avaliação do perigo. Para este processo ser iniciado, o papel do sistema sensorial é crucial. Através dos sentidos visão, audição, tato, principalmente estes, é captado o estímulo ameaçador e estes enviam sinais ao tálamo, o centro da triagem do cérebro. Por sua vez, o tálamo direciona a informação por dois fluxos: para a amígdala, onde ocorre a resposta emocional imediata, e para o córtex sensorial, para uma análise mais detalhada e lenta da situação. A amígdala é uma espécie de central de alarme cerebral localizada no sistema límbico, detecta sinais de perigo. Se o estímulo for identificado como ameaça, ela dispara uma resposta imediata antes mesmo de o cérebro consciente processar o evento. Assim, através da chamada resposta de emergência, a amígdala ativa o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, HPA, que prepara o corpo para lutar, fugir ou congelar. Atenção que esta é a resposta neurológica a tudo aquilo que nos gera medo. Um cão descontrolado a ladrar na nossa direção, um chefe irritado, aquela pessoa por quem sentimos um fraquinho quando vem falar connosco, etc. O hipotálamo liberta, então, aquilo que se chama a hormona libertadora de corticotrofina, que sinaliza a glândula pituitária, hipófise, para libertar a hormona adrenocorticotrófica na corrente sanguínea, que por sua vez ativa as glândulas adrenais ou suprarrenais, localizadas no topo dos rins, que libertam hormonas de stress, tais como a adrenalina, que vai aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial e o fluxo sanguíneo para os músculos, e o cortisol, que vai regular o metabolismo e a energia, preparando o corpo para a sobrevivência. Assim como efeitos fisiológicos imediatos, ocorre a dilatação das pupilas para uma maior vigilância, o redirecionamento do sangue de sistemas não essenciais no momento, tal como a digestão e a imunidade, para os músculos e cérebro, e o aumento da frequência respiratória para fornecer mais oxigênio ao corpo que entrou em resposta de emergência, lutar, fugir ou congelar. Simultaneamente à resposta ao perigo da amígdala, o tálamo também ativa então o fluxo do córtex pré-frontal para uma avaliação mais consciente e detalhada da situação. Por isso, após a resposta inicial da amígdala, o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional e tomada de decisões, entra em ação, recebendo informações mais refinadas do tálamo, analisando a ameaça de forma lógica. Assim decide se a ameaça é real ou imaginada e como responder da maneira mais apropriada a esta situação. A inibição da amígdala ocorre por uma de duas situações. O córtex pré-frontal determina que a ameaça é irreal, por exemplo, quando provém de um pensamento, ou é afinal menos grave do que pareceu inicialmente, ou é uma situação já conhecida pela análise de memórias arquivadas, então vai regular a atividade da amígdala, acalmando a resposta de alarme. Ou a demanda emocional é de tal forma avassaladora que é ativado o modo de autopreservação da integridade emocional e psicológica e ocorre aquilo a que designamos da fase de choque e negação. De acordo com a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que viveu entre 1926 e 2004, o sofrimento passa por 5 etapas: o choque e a negação, a raiva, a negociação com algo superior, a depressão e só por fim a aceitação. No fundo, estas 5 etapas
são aquelas pelas quais nós passamos para superar a adversidade severa e, no caso específico, associada a um evento traumático, tais como abuso, violência, morte do ente querido, o fim de um relacionamento, uma traição, um despedimento, uma grande desilusão com algo ou alguém. Todos estes eventos remetem para uma sensação de perda. Vamos, por isso, analisar cada uma das etapas do ponto de vista neurológico. O choque e a negação. Esta é a fase onde um sobrevivente adulto de abuso sexual na infância passou grande parte da sua vida, ou talvez ainda aqui esteja, caso ainda resista a encarar o tema e a revelá-lo. Se este é o teu caso, tens um longo caminho pela frente. No meu caso, eu estive 32 anos nesta fase. É também uma fase onde é comum a família ficar retida quando da revelação, quando o agressor é também um familiar, nomeadamente para os pais, em que a revelação pode representar também para eles um evento traumático pelo sentimento de culpa ou vergonha que está associado, eventualmente a uma sensação de que falharam enquanto protetores. Também é aqui que ficam os agressores na sua esmagadora maioria, sendo ou não confrontados pela revelação, mesmo nos casos em que há provas que validam judicialmente a ocorrência do crime. Na negação, não estamos a ver a realidade, estamos a viver uma realidade subjetiva que é francamente preferível. O outro lado é o choque, que o choque e a negação, que nos ajuda a lidar e a sobreviver ao acontecimento de sofrimento, ajuda-nos aqui a controlar o ritmo desse sofrimento em vez de ficarmos completamente dominados pela dor. Assim, negamo-la, ou seja, rejeitamo-la, ou não a aceitamos, para retardar o seu impacto total sobre nós. Pensem nisso como um mecanismo de defesa natural do corpo a dizer: ei, este é o limite de dor que eu consigo suportar de uma só vez. Por isso, de um ponto de vista geral, é aqui também que, enquanto coletivo traumatizado, estamos e vamos sobrevivendo, recorrendo a subterfúgios para compensação, normalmente algum tipo de vício, tal como foi falado anteriormente no vídeo anterior sobre a abordagem geral ao trauma. Então, do ponto de vista neurológico, a resposta ao choque frequentemente envolve a dissociação, mediada pelo córtex pré-frontal ventromedial, que ajuda a inibir a resposta emocional completa, contribuindo para a sensação de ausência ou anestesiamento ou entorpecimento. Dessa dissociação, há uma redução temporária da ativação emocional intensa, funcionando como um mecanismo de defesa. O hipocampo responsável por contextualizar e organizar as memórias tem a sua função prejudicada devido ao excesso de cortisol, o que vai dificultar a formação de memórias coerentes do evento, criando então uma sensação de confusão ou irrealidade, do qual resultam memórias fragmentadas ou uma ausência total de memórias. A negação reduz a ativação da amígdala, bloqueando parcialmente o acesso emocional ao evento adverso. O cérebro prioriza a sobrevivência emocional, criando uma barreira contra o impacto total do evento. Por outro lado, o córtex pré-frontal dorsolateral pode suprimir pensamentos conscientes relacionados à adversidade, e isso evita o encarar imediatamente a realidade do evento, reduzindo a carga emocional. A rede modo padrão, DMN, uma rede de partes distintas do cérebro em interação que se correlacionam entre si, é responsável pelos pensamentos introspectivos e autorreferenciais. Começa então a criar narrativas alternativas para minimizar o impacto do evento. Exemplos: não, de certeza que não foi bem assim que aconteceu. Ou se calhar fizeste confusão. Ou se calhar isso foi só uma brincadeira. Ou então ainda, eras tão pequeno, como é que tu te lembras disso? Isso não foi assim como estás a dizer, de certeza. Foi. Isso é só o cérebro a contar uma versão então desta dura realidade com a qual a pessoa em questão consegue viver. Foi o que eu respondi ao agressor quando o fui confrontar, enquanto ele desesperava por me manipular e, claro, ficou sem resposta a gaguejar. Então, estão a ver, portanto, o poder do conhecimento e da informação é inegável. Não há manipulação que entre aqui. Então, resumindo, relativamente à função protetora do choque e da negação, o choque dá tempo para o cérebro absorver a magnitude da adversidade sem ser esmagado pela emoção ou pelo stress. A negação permite então uma pausa emocional, dando espaço para o cérebro processar o evento em doses menores e mais manejáveis. Esses mecanismos ajudam a evitar a sobrecarga do sistema nervoso, o colapso emocional imediato e a ação impulsiva prejudicial. Por outro lado, o seu prolongamento terá impactos negativos,
Quando um evento adverso traumático não é processado, o evento não é devidamente integrado nas memórias e por isso vai aumentar assim o risco daquilo que se chama a perturbação de stress pós-traumático. E existe também aqui uma das consequências que é a desconexão emocional, ou seja, a negação contínua pode impedir o enfrentamento saudável, o desenvolvimento da resiliência, mantendo um estado constante num certo nível de entorpecimento emocional, bloqueando a conexão com o próprio, com o mundo e com os outros a um nível profundo. Para além de que, do ponto de vista psíquico, emocional e espiritual, fica-se congelado no tempo, no momento do evento adverso. Quando a negação começa a desvanecer-se, inicia-se aí então o processo de cura. Nesta altura, os sentimentos que antes estavam reprimidos começam a vir à superfície. É aqui que começa a descida às profundezas do ser e do trauma, num duro processo de mais 4 etapas, até sairmos do outro lado, transformados, curados e empoderados. Depois da negação, entramos então na raiva. Quando começamos a viver de novo na realidade dos factos e a confrontarmos, a raiva instala-se pela sensação de injustiça e revolta. Esta é uma fase do porquê mim. Procuramos culpados pela causa da dor e redirecionamos a raiva normalmente para os mais próximos. Sentimos como incompreensível que uma coisa destas nos possa estar a acontecer. Se formos alguém com uma fé forte em alguma entidade divina, na vida ou no universo, começamos a questionar onde é que está Deus, porque é que alguém aí em cima permite que isto me aconteça? Porque é que não protegeram? Independentemente das questões que surjam, e por maior que seja o sofrimento, esta raiva deve ser sentida na sua totalidade, pois é graças a ela que enraizamos na realidade e em momento algum ela deve ser reprimida, mesmo que parecemos estar num ciclo interminável de raiva. É o fluxo emocional a acontecer e ela dissipar-se-á. Quanto mais sentimos verdadeiramente a raiva, mais rapidamente ela se vai dissipar e mais rapidamente entraremos em cura. As emoções reprimidas são como uma barragem a transbordar. Quando se abrem as comportas para a vazar, a água sairá enrajada, numa energia muito potente. E à medida que vai vazando, o caudal vai diminuindo até a barragem ficar vazia e deixar de haver fluxo emocional. Relembro a etimologia da palavra emoção, movimento, ato de mover. A emoção é uma onda energética que tem de estar em movimento no fluxo do sentir até ser extinta. Emoções retidas são como energia estagnada. Tal como a água estagnada apodrece, também as emoções estagnadas por repressão trarão danos ao corpo como um sistema. Por isso, pensemos na raiva como uma força que nos prende à realidade, que sentimos em que isto só nos acontece a nós e que estamos sozinhos neste sofrimento. A raiva dirigida para algo ou alguém é uma ponte para a realidade e para nos ligar novamente às pessoas. Do ponto de vista neurológico, a reativação da amígdala é amplificada porque a negação da etapa anterior não resolveu a adversidade, criando um acúmulo de emoções. Por isso, a amígdala volta por isso a gerar um alarme, reavaliando o evento como uma ameaça e agora também a injustiça associada, desencadeando uma resposta emocional muito intensa. Reinicia-se o processo do hipotálamo com a resposta de luta ou fuga pela ativação do eixo HPA, liberando assim o cortisol e a adrenalina que preparam o corpo para agir, através do aumento da frequência cardíaca, tensão muscular e respiração acelerada. O hipocampo procede à contextualização emocional, associando o evento à memória passada, mas pode ser influenciado também pela intensidade emocional da amígdala. Por isso, a capacidade lógica fica afetada. Embora a raiva seja intensa, outras áreas do cérebro tentam modulá-la, regulando-a e controlando-a. O córtex pré-frontal, ventromedial, regula emoções intensas e tenta moderar a raiva para evitar comportamentos impulsivos. E o córtex pré-frontal, dorsolateral, planeia uma resposta mais racional, mas a sua eficácia pode ser reduzida devido à alta ativação da amígdala. A rede de saliência contribui para a experiência visceral da raiva, calor, aperto no peito, através da ínsula anterior, que monitoriza o estado interno do corpo, amplificando a percepção de desconforto emocional. Por isso, a raiva desencadeia mudanças comportamentais visíveis e respostas automáticas, resultantes em ações físicas, como gestos agressivos ou aumento do tom de voz. Por isso, o córtex motor é mobilizado para preparar o corpo para expressar essa emoção. A ínsula conecta a raiva às sensações corporais, como a tensão muscular e a aceleração cardíaca, tornando a emoção palpável e a comunicação amplificada.
Parte desta raiva sentida surge pela frustração por não alcançar o resultado esperado ou desejado, no caso, a realidade desejada que deixámos de ter, e entramos então aqui num sistema de recompensa. O núcleo accumbens, parte desse sistema, contribui para esse sentimento de frustração quando os objetivos são bloqueados. Logo, a raiva é intensificada pela percepção de que a adversidade é incontrolável e inalterável. Ainda assim, a liberação da dopamina pode aumentar a energia e a motivação para resolver o problema, mesmo que a emoção seja dirigida de forma impulsiva. Nesta fase, se a raiva não for regulada, pode se transformar num ciclo de feedback negativo. A ativação excessiva da amígdala pode desligar parcialmente o córtex pré-frontal, dificultando então o controle racional, levando a explosões emocionais ou comportamentos agressivos. Por sua vez, pela conexão hipocampo-amígdala, as memórias emocionais negativas reforçam a raiva, criando um ciclo onde o evento adverso é continuamente revivido. A raiva, embora intensa, é uma emoção funcional que pode levar à ação. No entanto, para avançar para a próxima etapa, que é a negociação, o cérebro precisa autorregular-se. Assim, o córtex orbitofrontal avalia as consequências das ações impulsivas e ajuda a redirecionar a raiva para abordagens mais construtivas. Nesta fase, podemos ajudar o nosso cérebro na redução da ansiedade, da resposta emocional e também na ativação novamente do sistema parasimpático com práticas meditativas ou caminhadas contemplativas na natureza. Negociar ou regatear com Deus ao universo. Esta fase é caracterizada por tentativas de negociar ou buscar formas de mudar a situação adversa. É um processo que reflete a tentativa do cérebro de recuperar o controle ou criar um sentido perante a adversidade. Neurologicamente, esta etapa envolve sistemas cerebrais relacionados à cognição, à imaginação e regulação emocional. De certa forma, esta fase é uma falsa esperança. Pode fazer-se crer erradamente que se pode evitar a dor através deste tipo de negociação. Se eu mudar isto, pode ser que aquilo aconteça. Estamos tão desesperados para que a vida volte a ser como era antes do acontecimento que ficamos predispostos a fazer uma grande mudança de vida numa tentativa de fugir à normalidade. Assim, a negociação é essencialmente um processo cognitivo de avaliação e negociação e é por isso mediado principalmente pelo córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal dorsolateral, focado no planeamento e na resolução de problemas, vai avaliar os cenários possíveis. E se eu tivesse feito isto? Ou e se eu agora fizer isto? Será que as coisas podem melhorar? Permite então a criação de estratégias mentais e raciocínio lógico, mesmo que nem sempre estejam baseados em realidades concretas. Já o córtex pré-frontal ventromedial, que está relacionado à regulação emocional e à tomada de decisões baseadas em valores, ajuda então a ponderar as implicações emocionais de diferentes cenários ou negociações internas, atua para encontrar o equilíbrio entre a emoção e a lógica, permitindo então uma maior aceitação progressivamente da adversidade. Esta fase também envolve pensamentos hipotéticos ou cenários imaginados que vão ser ativados pela rede de modo padrão responsável pela conexão com a imaginação. O córtex pré-frontal medial e posterior processa reflexões internas e simulações de eventos futuros. O córtex cingulado posterior ativa a memória autobiográfica e pensamento autorreferencial. O hipocampo acede a memórias passadas para imaginar cenários alternativos. O cérebro cria histórias, narrativas e negociações internas como se eu mudar o meu comportamento, talvez as coisas melhorem, ou se eu fizer algo diferente, o meu sofrimento vai acabar. A negociação é movida por um desejo emocional de alívio do sofrimento, com a amígdala a desempenhar um papel importante na monitorização das emoções associadas à perda ou à adversidade, intensificando por isso o desejo de corrigir ou mitigar a situação por culpa ou arrependimento. Assim, o sistema límbico coordena o processamento emocional, mantendo o foco nos aspectos emocionais da adversidade, o que cria uma mistura de esperança e de desespero. Características desta etapa. O sistema de recompensa cerebral também é ativado na negociação. Novamente, o núcleo accumbens liberta pequenas doses de dopamina, enquanto o cérebro imagina cenários onde a adversidade pode ser evitada ou revertida. Isto cria uma sensação de motivação temporária para continuar a negociar.
O sistema dopaminérgico promove o circuito de motivação através de esforços para encontrar soluções, mesmo que elas não sejam práticas ou sequer possíveis. Por sua vez, o córtex orbitofrontal avalia então as consequências das negociações internas, possíveis recompensas ou penalidades de diferentes cursos de ação. Por exemplo, se eu fizer um esforço extra, talvez as coisas melhorem, ou se eu tivesse feito diferente, isto não teria acontecido. Durante a fase da negociação, muitas pessoas recorrem a sistemas de crença como espiritualidade ou moralidade para encontrar um sentido de alívio. Ocorre por isso a ativação do córtex pré-frontal medial, crucial para reflexões morais e espirituais, promovendo um senso de propósito ou conexão com algo maior, relacionado ao pensamento introspectivo profundo. O preconeus é ativado durante momentos de reflexão espiritual. Embora esta etapa nem sempre leve propriamente a soluções práticas, ela desempenha um papel importante no processamento da adversidade. Há uma redução da incerteza, portanto, o cérebro tenta criar um sentido e prever resultados, reduzindo a sensação de caos. Há a mobilização cognitiva, portanto, a promoção do pensamento criativo e planeamento. Há a regulação emocional, portanto, dá uma certa esperança temporária e ajuda a evitar a sobrecarga emocional. Por outro lado, se o cérebro permanecer preso na negociação por muito tempo, podem surgir também aqui desafios. Ansiedade aumentada pelo excesso de produção de cenários imaginados, que pode levar a uma preocupação constante. Existe aqui uma fadiga mental, a tentativa de resolver algo irreversível pode exaurir os recursos cognitivos, e a culpa excessiva, portanto, pensamentos como se eu tivesse feito diferente, podem perpetuar o ciclo de sofrimento. A negociação geralmente termina quando o cérebro reconhece que as suas negociações em nada alteraram a adversidade. Isso pode levar a uma aceitação inicial da realidade, mas também ao surgimento de emoções de perda profunda, característica da próxima etapa, a depressão. A fase da depressão, no modelo de Elizabeth Kubler-Ross, representa um momento em que a realidade da adversidade é plenamente reconhecida. É uma fase marcada por um estado emocional profundo de tristeza, desesperança e falta de energia. Neurologicamente, envolve alterações significativas no funcionamento cerebral, afetando sistemas ligados à regulação emocional, motivação e cognição. Nesta fase, podemos nos afastar da vida, sentir entorpecimento, viver num nevoeiro e não querer sair da cama. O mundo parece demasiado grande e avassalador para o enfrentar. Podemos não querer estar perto de outras pessoas ou não ter vontade de falar e podemos sentir-nos sem esperança e até ter pensamentos suicidas de qual é o objetivo de aqui continuar. Na depressão há uma redução significativa da atividade do sistema de recompensa, que é responsável pelo prazer e motivação. O núcleo accumbens, uma parte crucial do sistema de recompensa, mostra uma redução da libertação de dopamina, resultando em diminuição do prazer em atividades que anteriormente eram agradáveis. Há por isso então aquilo que se chama a anedonia, a perda de motivação para buscar recompensas ou soluções. A atividade dopaminérgica nas vias mesolímbicas e mesocorticais é prejudicada, afetando o desejo de agir e a sensação de recompensa. A integração entre a amígdala e o hipocampo desempenha um papel fundamental na intensificação dos sentimentos de tristeza e na dificuldade de regulação emocional. Portanto, a hiperatividade da amígdala amplifica as emoções negativas, como tristeza e culpa, e também intensifica a reatividade emocional a pensamentos ou memórias associadas à adversidade. Já o hipocampo, que regula memórias e contextualiza emoções, pode sofrer atrofia em casos prolongados de depressão, do qual resulta em dificuldade de lembrar eventos positivos ou de colocar experiências negativas em perspectiva. O córtex pré-frontal, responsável pelo controle cognitivo e regulação emocional, representa uma redução da atividade durante a depressão. Especificamente, o córtex pré-frontal dorsolateral, pela sua atividade diminuída, reduz a capacidade de planear, resolver problemas e focar em soluções para superar a adversidade. No caso do córtex pré-frontal ventromedial, pela sua atividade diminuída, prejudica a regulação emocional, levando a um aumento da ruminação, ou seja, o foco repetitivo em pensamentos negativos. A rede modo padrão,
responsável por pensamentos autorreferenciais, é hiperativada durante a depressão. Perpetua por isso ciclos de pensamento, como porque é que isto me aconteceu comigo? Ou então eu não consigo superar isto, gerando uma ruminação negativa. A hiperatividade do córtex cingulado posterior e do preconeus intensifica o foco em falhas passadas e na adversidade. As memórias negativas são continuamente acessadas e repetidas, dificultando a interrupção do ciclo de tristeza pela conexão com o hipocampo. A ativação crónica deste eixo, comum em respostas prolongadas ao stress, eleva os níveis de cortisol, afetando negativamente ainda mais o funcionamento do hipocampo e do córtex pré-frontal. Perpetua sentimentos de desesperança e inabilidade de encontrar soluções, levando então a uma exaustão do corpo e da mente, agravando a sensação de apatia. A ínsula, que conecta emoções e sensações corporais, amplifica a percepção de desconforto físico e emocional durante a depressão e contribui por isso para sintomas físicos como cansaço extremo, uma sensação de peso no corpo e falta de energia geral. A serotonina, um transmissor crucial para o humor, é frequentemente disfuncional na depressão pela sua redução associada à baixa disposição, sentimentos de tristeza e pessimismo. Além disso, a depressão muitas vezes interrompe os ciclos naturais de sono, o que agrava todos estes sintomas. A disfunção do sistema circadiano está associada à dificuldade para adormecer, insónia, ou acordar cedo demais, ou a sensação de sono pouco reparador. A transição para a aceitação ocorre quando o cérebro começa a regular novamente as suas funções emocionais e cognitivas. Portanto, o córtex pré-frontal recupera a sua capacidade de planear e criar estratégias construtivas. A redução do stress e a busca por suporte emocional ajudam a restaurar os níveis de dopamina e serotonina, facilitando a recuperação por esta normalização dos sistemas neuroquímicos. Este é um dos grandes motivos pelos quais, habitualmente, quem enfrenta processos traumáticos foge. Ninguém quer entrar nesta fase de depressão. E eu diria que de uma forma intuitiva, sabem que ao começar a mexer e a enfrentar o trauma, em algum momento vão cair neste lugar. E é exatamente para fugir a este lugar que se mantêm num processo de negação e de dissociação e não passam por isso, por todo o processo que vai levar então à aceitação e que vai levar a uma vida transformada. Não há bela sem senão. Passar por tudo isto é duro, mas vai trazer recompensas para quem tiver essa coragem. Fase da aceitação. Isto é o que aconteceu e com o tempo eu vou ficar ok. A fase da aceitação representa um momento em que a adversidade é compreendida e integrada à experiência pessoal. É uma etapa de reorganização, de crescimento emocional e de adaptação, marcada por uma ativação renovada das áreas cerebrais responsáveis pela regulação emocional, pensamento construtivo e conexão social. Neurologicamente é um processo de realinhamento entre a emoção e a razão, envolvendo sistemas que promovem a resiliência e o bem-estar. Nesta fase voltamos a entrar na realidade, aceitando a nova realidade tal e qual como é, que, não sendo algo propriamente bom comparativamente ao que era, permite eventualmente seguir em frente e é por isso sem dúvida um período de ajustamento e de reajustamentos constantes. Há dias bons, há dias maus, há depois novamente dias bons e, portanto, nesta fase haverão dias incontrolavelmente também muito tristes, mas também há dias de ânimo, que tendem a ser cada vez mais frequentes face ao desânimo. A vida social recomeça gradualmente, desenvolvendo até novas relações com o passar do tempo. Compreendemos que a antiga realidade nunca mais vai voltar e por isso aceitamos a mudança, reconhecemos o crescimento e a evolução para esta nova realidade, numa nova versão de nós renovada, curada e totalmente transformada. A aceitação é mediada pelo córtex pré-frontal, que desempenha um papel crucial na regulação emocional, planeamento e foco nas soluções. Especificamente, o córtex pré-frontal ventromedial facilita a regulação emocional ao integrar informações emocionais da amígdala com pensamentos racionais e permite reavaliar a adversidade sob uma perspectiva mais equilibrada agora, promovendo um senso de controle e calma. Já o córtex pré-frontal dorsolateral ativa-se para criar estratégias construtivas, planear os próximos passos, ajuda a priorizar o presente e a lidar com a adversidade de forma pragmática.
O sistema límbico, especialmente a amígdala e o hipocampo, retorna a um estado também mais equilibrado, reduzindo reações emocionais intensas. A diminuição da hiperatividade na amígdala reduz a intensidade das emoções negativas, como o medo, a raiva, e facilita por isso uma resposta emocional mais moderada e controlada. Por sua vez, o hipocampo recupera a sua função de contextualizar memórias emocionais, ajudando a colocar a adversidade em perspectiva, o que promove então um entendimento mais objetivo da situação e reduz a ruminação. Na aceitação, a hiperatividade da rede modo padrão, que perpetua ruminações e pensamentos autorreferenciais negativos, é por isso reduzida. O foco muda de pensamentos passados ou cenários imaginados para o momento presente. A ativação da rede de controle executivo suprime, por isso, todos estes pensamentos e permite então uma maior clareza. Com a aceitação, o sistema de resposta ao stress do cérebro começa a normalizar-se, com a regulação do eixo hipotálamo, hipófise adenal, os níveis de cortisol, a hormona do stress diminuem, promovendo então uma sensação de calma e alívio, o que melhora o funcionamento do hipocampo e do córtex pré-frontal, que podem ter sido prejudicados pelo stress crónico. Há um aumento da atividade do sistema parasimpático, que é a resposta de relaxamento, que contrabalança o sistema simpático hiperativo de luta ou fuga. As sensações físicas de tensão começam a diminuir, permitindo o relaxamento e clareza mental. A ínsula, que integra informações emocionais e sensoriais, desempenha um papel importante na aceitação, pois promove uma consciência corporal maior, ajudando a identificar e libertar tensões associadas ao stress emocional. Permite ainda uma conexão mais profunda com o momento presente e potencia a conexão corpo-mente. A aceitação é associada ao aumento de neurotransmissores que promovem a sensação de bem-estar emocional e resiliência. A serotonina é uma delas e aumenta a sensação de calma, estabilidade emocional e contentamento, bem como facilita uma atitude positiva em relação ao futuro. A dopamina promove a motivação e satisfação ao realizar pequenos avanços no processo de adaptação e incentiva a comportamentos construtivos e busca por novos objetivos. A oxitocina é libertada durante conexões sociais significativas, como apoio emocional de amigos ou familiares, reduz a sensação de isolamento e fortalece vínculos interpessoais. A aceitação envolve frequentemente um retorno ao apoio social e à construção então de conexões interpessoais, gerando uma ativação do sistema de recompensa. A interação social positiva ativa este sistema, promovendo então a libertação de dopamina e oxitocina, o que reduz sentimentos de solidão e promove um senso de pertença. O córtex pré-frontal medial processa reflexões morais e sociais e o córtex temporal superior facilita a empatia e o entendimento de perspectivas alheias. A rede de controle executivo, que envolve o neocórtex pré-frontal, fortalece a capacidade de regulação emocional e tomada de decisão, promovendo assim a flexibilidade cognitiva, permitindo ao cérebro adaptar-se, por isso, a novas circunstâncias. Também facilita o processo de aprendizagem com a experiência adversa, transformando-a numa oportunidade de crescimento. A aceitação é um estado que envolve a neuroplasticidade, permitindo que o cérebro se organize ou reorganize e crie novas conexões para lidar com a adversidade daqui por diante. Por isso, novos circuitos são então formados para processar a situação de maneira mais construtiva e a resiliência é então desenvolvida e fortalecida, tornando o indivíduo mais preparado para lidar com situações futuras de adversidade. Pessoas resilientes têm uma resposta mais rápida e eficiente do córtex pré-frontal, permitindo uma recuperação mais rápida após o stress. A aceitação marca o ponto em que o cérebro pode começar a reinterpretar a adversidade como uma experiência evolutiva. O crescimento pós-traumático envolve o fortalecimento emocional e a descoberta de novos significados na vida, onde intervém o córtex pré-frontal, através do planeamento do futuro e busca de novos objetivos. E a rede de saliência na identificação de prioridades e foco no que é efetivamente significativo. Resumindo, a fase da aceitação é um processo neurológico de reorganização e recuperação. O cérebro reduz a atividade associada a stress e emoções negativas, enquanto aumenta a capacidade de regulação emocional, adaptação e conexão social.
É um ponto crucial onde a adversidade é finalmente integrada à narrativa pessoal, permitindo a transição para o crescimento emocional e a resiliência. Quando a adversidade é de tal ordem continuada no tempo que altera os processos naturais neurológicos, adaptação do cérebro ao trauma, passa a condicionar o que se chama de quociente de adversidade pelos seguintes impactos. A amígdala fica hiperativa, portanto, existem respostas emocionais exageradas. O córtex pré-frontal fica enfraquecido, há uma dificuldade em tomar decisões racionais. O hipocampo reduzido, maior dificuldade em diferenciar ameaças reais das imaginárias. Existe um excesso de cortisol que afeta a memória, o sistema imunológico e aumenta o risco de doenças crónicas. Por isso, percebes a importância de fazeres esta travessia, por mais dura que ela seja. Conhecimento é poder. E agora que sabes o que vai acontecer no teu corpo ao longo desta travessia, podes realizá-la de um lugar mais consciente. Na realidade, com este episódio, fiz uma antevisão de todo o processo de enfrentar uma adversidade e, especificamente, de curar o trauma. Acredito que, ao proporcionar-te algum senso de controle, talvez possa reduzir o teu nível de ansiedade e medo para enfrentares este assunto, portanto, qualquer trauma que tu tenhas, seja de abuso sexual ou outro tema na tua vida. O meu propósito é educar e inspirar para a importância de cada vez mais todos nós possamos fazer este caminho para ampliar a consciência individual e coletiva. Beneficiaremos, por isso, de uma melhoria substancial em todas as relações, mesmo por consequência, constituirá então relacionamentos mais saudáveis e construtivos, bem como benéficos. Por um individual mais evoluído, por um coletivo mais humano e divino. Seguimos juntos neste grande círculo de cura e evolução. Até já!